convidamos para compor o palco os senhores Titus Schaar, conselheiro do Instituto Aço Brasil e CEO da Ternium Brasil. Germano Mendes de Paula, professor titular do Instituto de Economia e Relações Internacionais da Universidade Federal de Uberlândia. Paulo Pedrosa, presidente executivo da Abrace. Roberto Muniz, diretor de Relações Institucionais da Confederação Nacional da Indústria. Rodrigo Hollenberg, deputado federal. Lembramos que, ao final das apresentações, haverá a sessão de debates com a duração de 10 minutos. As perguntas, novamente, devem ser enviadas ao e-mail pergunta@acobrasil.org.br. Com a palavra, então, Titus Schaar. Bom dia. Vamos agora discutir um assunto que afeta todo o nosso futuro, a decarbonização. Acho que os números todo mundo conhece, né? A indústria do aço, no mundo global, são 7% das emissões do CO2. No Brasil está menor, estão 4%. E, obviamente, todas as nossas empresas têm um compromisso da decarbonização. Cada uma das nossas empresas tem seu próprio programa. Mas, no outro lado, temos que também se enfrentar à competitividade que está acontecendo. E, embora que cada uma das nossas empresas tenha um compromisso de decarbonizar, cada dia produzir mais limpo, temos que ver também o que está acontecendo e que, de fato, motiva essa decarbonização. E, num lado, temos os clientes, porque seria a coisa mais fácil que o próprio cliente, o consumidor final, que é um produto limpo. E se nós vemos hoje as emissões que cada cliente consome, né, em termos de gera CO2, são as emissões do país por cada pessoa em habitante. Maior emissão nos Estados Unidos. Cada pessoa por capita são 17 toneladas por pessoa por ano. China, 9 toneladas de CO2 por cada pessoa. Europa, 7 toneladas. Brasil, 2,2. Então, esse é um fator que nosso país é, em comparação de todos os outros países desenvolvidos, muito limpo já hoje. Mas essas emissões, hoje, o consumidor final, de fato, não existe um país que hoje o consumidor final paga um prêmio para um produto limpo. Esse é um fato, não existe. Como consequência, não existe um prêmio para aço produzido verde. Então, a esperança que o próprio consumidor vai exigir um produto limpo, por enquanto não se realizou. Pode ser uma outra fonte da decarbonização, que seria a parte dos incentivos ou regulamentações. Quem fez isso caminho muito forte foi a Europa. Hoje tem um mercado do CO2, que a tonelada de emissão, direito de emitir CO2, está em faixa de 79 euros por tonelada. E a ideia era, atrás, ter um preço na emissão do CO2, e assim a indústria vem se decarbonizando. E se você hoje vai ver os números na Europa, de fato, as emissões estão caindo. Então, pode ser, na primeira vista, que o programa funciona, mas se você olhar um pouco mais de detalhe, está só se decarbonizando porque as fábricas estão fechando. Se olha na nossa indústria do aço, na Europa, está produzindo 30% menos do que 10 anos atrás. Perdeu só na Europa 35 mil empregos. E, obviamente, esses produtos estão sendo fabricados agora em outros países que têm uma taxa de emissão ainda maior. Então, o governo tenta, na Europa, vendo essa consequência, tenta proteger as empresas, dar incentivos. Foram anunciados 10 bilhões de euros para novas fábricas, reduções diretas na Europa, oferecendo em cada país tem seu próprio programa, cada empresa foi oferecido isso.
Só que desses projetos poucos se realizam. Porque mesmo que o governo dá incentivo, se recebe a fábrica de graça, o fato é que não tem energia limpa, barato. Então faz que a própria empresa faz a conta e fala obrigado por esse incentivo, mas hoje não faz nem sentido instalar uma nova fábrica limpa na Europa. Então, tudo essas coisas que estão sendo regulamentadas, nós temos que enfrentar o fato que somos dentro de uma indústria global. O consumidor não vai pagar o prêmio e nós estamos concorrendo no mundo global. Então, fica na decarbonização, que é a nossa obrigação, realmente um caminho do fica competitivo com aço verde. Esse tem que ser o nosso objetivo aqui no Brasil, ser capaz, tem condições de produzir cada dia mais limpo, mas ainda com um custo competitivo. Então, isso vai ser o assunto do nosso painel hoje. Eu estou muito feliz de falar bom dia para vocês também. Tá? Quero chamar você, que você explica como pode ser que o governo, que são as medidas do governo que podem ajudar a nossa indústria a esse caminho da decarbonização da forma competitiva. Por favor. Bom dia a todos e a todos. Eu quero agradecer ao Marco Polo, ao Instituto Aço Brasil, o honroso convite de poder estar aqui representando a Câmara dos Deputados. Fico muito honrado de compartilhar a mesa com essas pessoas que muitos honram. Cumprimento todos os empresários aqui, trabalhadores. É uma honra muito grande voltar a este Congresso Aço Brasil em um momento decisivo para o país e para o setor industrial. O setor siderúrgico brasileiro enfrenta hoje uma verdadeira encruzilhada global. De um lado, barreiras externas crescentes, como as tarifas impostas pelos Estados Unidos sobre o aço importado, que já são de 50%. De outro, um excesso de capacidade mundial que ultrapassa 600 milhões de toneladas, pressionando preços e margens. Segundo estudos do IPEA, só a tarifação americana pode reduzir em quase 700 mil toneladas a produção nacional e representar perdas de até $1,5 bilhão em exportações em 2025. Apesar desse cenário adverso, o Brasil já produz um aço com menor emissão de carbono do que aquele produzido na maior parte dos países, em grande parte pelo uso de carvão vegetal renovável, a parte de sucata e pela matriz energética de base renovável. Essa é uma vantagem comparativa real, mas que só terá valor se for transformada em vantagem competitiva. E aqui está o ponto central. Não basta produzir aço de baixa emissão de carbono. Precisamos estimular a sua demanda por meio de compras públicas sustentáveis, com certificações confiáveis e acordos de reconhecimento internacional. Tudo isso precisa andar em conjunto com uma governança articulada entre as políticas. Por isso, o desenvolvimento de políticas como o Plano Clima, em diálogo com a indústria, e a missão número 5 da Nova Indústria Brasil são passos tão importantes. Mas precisamos ir além. O Brasil possui uma das matrizes energéticas mais limpas do mundo. Em 2024, 51% da oferta interna de energia foi renovável, contra apenas 14,6% na média mundial. No caso da eletricidade, 89% foi gerada a partir de fontes renováveis. Esses números são, de fato, um diferencial competitivo para o setor industrial, e, em especial, para a siderurgia. Além disso, a indústria de transformação brasileira exportou, em 2024, um recorde de $181 bilhões, contribuindo para um total de $337 bilhões em exportações nacionais. São resultados que demonstram a força e resiliência, mas que também revelam o tamanho do desafio, conciliar produtividade com transição energética. Temos alguns desafios. O primeiro e alguns pilares. O primeiro pilar é garantir energia limpa, firme e acessível. Exige contratos de longo prazo, que deem previsibilidade à indústria e combinem renováveis com lastro de capacidade.
Exige também ganhos de eficiência, modernização de fornos e recuperação de calor. Uma visão de longo prazo passa pela construção de hubs de hidrogênio de baixa emissão a preços competitivos. Nesse contexto, não podemos esquecer o papel do gás natural como combustível de transição. Ele pode garantir segurança energética no curto e médios prazos, desde que o Estado crie condições para baratear o custo e torná-lo viável como ponte para uma matriz cada vez mais descarbonizada. O segundo pilar é o do financiamento. A transição energética não se faz sem crédito acessível. Precisamos de linhas verdes com taxas competitivas, garantias, fundos específicos, de pleno funcionamento de instrumentos como a taxonomia sustentável brasileira e o Sistema Brasileiro de Comércio de Emissões. Sem eles, não conseguiremos dar escala a esse movimento. E aqui é um ponto sensível. As soluções para descarbonizar a siderurgia são muito caras. Inclusive, os governos de muitos países têm apontado elevados recursos a fundo perdido, aportado para instalações de tecnologias de descarbonização pela indústria. Portanto, a regulamentação do Sistema Brasileiro de Comércio de Emissões deve ser acompanhada com lupa pelo setor industrial, que deve participar ativamente da sua construção. Quando estava na Secretaria de Economia Verde, eu batia nessa tecla permanentemente, que o órgão gestor, o órgão consultivo, deve ter a participação do setor produtivo, porque são os setores intensivos em energia de difícil abatimento que serão os setores regulados. No mundo geopolítico instável, agravado enormemente pelas tarifas abusivas do governo Trump, devemos garantir que os setores intensivos de energia e de difícil abatimento possam compensar boa parte das suas emissões a partir de soluções de menor custo, baseadas na natureza, especialmente créditos vindos do reflorestamento e da restauração florestal. O terceiro pilar é a política industrial e comercial, que precisa se alinhar às metas de inovação. Compras públicas devem valorizar o aço de baixo carbono. Os incentivos devem estar vinculados à eficiência, reciclagem, redução de emissões por tonelada produzida. E precisamos preparar as empresas para atender às exigências de rastreabilidade e certificação internacional. De fato, não podemos esquecer o nascente mercado internacional de aço de baixas emissões, que, com a ajuda mais focada de nossas agências de comércio exterior e das representações internacionais, poderá ser alcançado no curto prazo. Entre 20% e 30% da produção nacional já emite um terço da média global. Aliás, essa poderia ser uma estratégia de diversificação de parceiros comerciais neste momento tão delicado da geopolítica. A indústria do aço tem diante de si um grande desafio: manter sua competitividade em um cenário geopolítico instável que desencadeou intensa guerra comercial e, ao mesmo tempo, implementar medidas para a redução das emissões dos gases de efeito estufa. A grande incógnita é se os setores consumidores aceitarão pagar o incremento no preço causado pelos custos elevados de investimento e de operação das usinas para a redução das emissões. É preciso ter apoio para o desenvolvimento de pesquisas sobre novas rotas produtivas, com o uso do biocarbono e o biobetano. Ao mesmo tempo, a digitalização deve avançar, trazendo sensores, inteligência artificial e automação para reduzir consumo energético e perdas de processo. Outro desafio estratégico é assegurar insumos críticos, como pelotas de minério de ferro e ligas especiais, que reforçam nossa autonomia. Nada disso terá êxito sem a qualificação de pessoas. Precisamos formar trabalhadores preparados para lidar com novas competências em automação, energia e hidrogênio. O Brasil, minha gente, avançou nos últimos anos na regulamentação no Congresso Nacional. Nós aprovamos o Plano de Aceleração da Transição Energética, nós aprovamos a Política Nacional para o Hidrogênio, aprovamos a política que regulamenta o mercado de carbono e cria o Sistema Brasileiro de Comércio de Emissões. Temos um conjunto de projetos, nesse momento, apresentados pelo vice-presidente e ministro Geraldo Alckmin, para tentar diminuir
os impactos negativos do tarifaço americano. Eu acho que essa é uma grande oportunidade para o setor produtivo, através das suas instituições, Instituto Aço Brasil, Coalizão Indústria, CNI, atuarem conjuntamente no Congresso Nacional, e eu me coloco inteiramente à disposição para contribuir nesse processo, para conversar com as lideranças parlamentares no sentido de apontar caminhos e trabalhar do ponto de vista legislativo para que o Brasil possa ter um arcabouço legal que reduza o custo do Brasil e que possa ampliar a competitividade das nossas indústrias. Nesse sentido, do ponto de vista do desenvolvimento científico e tecnológico, eu quero aqui saudar, recentemente, a sanção pelo presidente da República de um projeto de autoria do senador Jacques Wagner, que liberou mais de 22 bilhões de reais para investimentos em ciência, tecnologia e inovação. Nós precisamos atuar conjuntamente para que uma parte significativa desses recursos possam ser utilizados no desenvolvimento, no aperfeiçoamento dessas rotas tecnológicas que são estratégicas para a indústria, especialmente para a siderurgia. Recentemente, apresentei um projeto de lei no Congresso Nacional para destinar 20% dos royalties da exploração de petróleo na margem equatorial para um terço e para o Fundo Amazônia para financiar a bioeconomia, reflorestamento e restauração florestal, um terço para o Plano Clima para financiar a transição energética e um terço para o Fundo de Desenvolvimento Industrial para financiar a descarbonização da indústria. Mas tem duas questões que eu gostaria de deixar aqui para reflexão. Embora a gente saiba que medidas tomadas no cenário internacional desaceleraram o engajamento dos países em relação à transição energética, o fato é que os governos passam e a emergência climática ela é uma realidade. E os países precisam ver qual é a forma que tem de, garantindo competitividade, possam dar continuidade aos investimentos, aos avanços na transição energética. Porque, ao final desse período, quem não tiver feito todos os esforços, não tiver se modernizado no sentido da descarbonização, certamente ficará para trás. Uma outra questão que eu gostaria de deixar e também me colocar à disposição é a necessidade de aperfeiçoarmos os instrumentos de defesa comercial. Nós, desse novo ambiente geopolítico mundial, nós temos problemas com as tarifas impostas pelo governo Trump, mas temos outros problemas também de competitividade, de ingresso, muitas vezes, de produtos com alta pegada de carbono e em detrimento da produção nacional, e nós precisamos criar instrumentos de defesa nacional que possam proteger nossa indústria e torná-la, ao mesmo tempo que investimos na sua competitividade. Quero agradecer muito aqui a oportunidade de estar aqui representando a Câmara dos Deputados. Mais uma vez, Marco Polo, me colocar inteiramente à disposição do setor para ouvir dos especialistas que estão aqui, ouvindo as instituições, com toda a experiência de vocês, poderem caminhar no Congresso Nacional medidas que possam efetivamente promover o desenvolvimento da indústria nacional. Muito obrigado. Rodrigo, muito obrigado para a sua perspectiva do lado do governo. Quero agora chamar o Roberto Muniz, que dá uma perspectiva mais da forma do lado da indústria como todo. Bom dia a todos e todas aqui presentes. Saudar a Marco Polo, agradecer a oportunidade, em nome do presidente Alban, de estar aqui representando a CNI, saudar ao nosso Tito, o moderador, saudar os componentes da mesa, em especial aí meu amigo Rodrigo Hollenberg, ex-governador e deputado hoje, saudar também a Paulo Pedrosa e ao professor Germano Mendes, que são pessoas que conhecem profundamente o setor. A primeira questão que eu trago é que a transição energética é um problema ou uma oportunidade? É sempre aquela questão do copo cheio, meio vazio, né?
A questão é que a mudança climática é o que o pessoal chama de um wicked problem. Então, é um problema que ele é um problema perverso, porque você não tem uma solução, não tem uma bala de prata. E aí a gente vai caminhando e vai vendo que os problemas vão se avolumando. A gente, outro dia, ouvindo o professor Germando falar, eu fiquei assim surpreso, professor, né, quando o senhor trouxe números que são assim muito importantes, que trazem a dimensão desse problema, principalmente aqui para essa sala que trabalha, né, nessa questão do setor que precisa se descarbonizar. Então, você precisa de mais de 1,3 trilhões de dólares, dos quais quase 300 ou 400 bilhões de reais é o valor de 30 empresas mundiais. Então, como colocar 1,3 trilhões de dólares num setor onde as empresas valem muito menos do que este valor que é necessário, doutor Jorge, para investir na transição? Então, esse é um problema muito complexo, não é um problema simples. E aí, quando a gente pega essa questão da transição energética, a gente percebe que esse problema é um problema mundial, global. E, por isso, ele tem um desafio que vem sendo discutido há muito tempo por uma perspectiva que era o multilateralismo. Essa era a perspectiva do mundo, né? Então, se discutiu em Kyoto, passou para o Acordo de Paris, em 2015, tudo tentando, Hollenberg, buscar uma solução geral, planetária, para que todos pudessem contribuir com essa solução. E aí veio as COPs, a CNI tem representado a indústria nas COPs, desde 2015 ela se apresenta. Em Baku, nas discussões, nós chegamos a outro problema, porque a solução financeira vinha dos países desenvolvidos. Quando se sentou para se ver o que é que os países desenvolvidos estavam colocando de recursos, tinham se colocado menos de 300 bilhões. Nas discussões, foi colocado como ambição algo em torno de 1,3 trilhões de dólares. O acordo chegou para que os países coloquem 300 bilhões de dólares. Ou seja, mais uma vez, não tem recurso para fazer a transição energética. E setores, Paulo, como o setor intensivo de energia, você que conhece muito essa questão, é, sem sombra de dúvida, é o setor, né, da siderurgia. Esse é um desafio enorme que vocês vão ter que enfrentar, nós todos vamos ter que enfrentar, onde a gente precisa de muitos recursos e a gente não tem, Marco Polo, o governo colocando à disposição do setor, né, a não ser mais e mais e mais regulamentação. Então, o que é que a gente percebe? É que o ambiente mundial ele só se complica. Se a gente não estava conseguindo, por meio do multilateralismo, com o tarifaço, essa situação se agrava ainda mais. Por quê? Porque o grau de confiança, não é? O grau de confiança no ambiente econômico, e aqui tem o nosso diretor, Mário Sérgio, que é o economista da CNI, ele se degradou. E sem confiança, você não consegue fazer investimentos de longo prazo. E esse setor precisa de investimentos de longuíssimo prazo. Longuíssimo prazo. E essa deterioração na confiança, ela tem agravantes dentro do cenário brasileiro. Não é só a questão do tarifaço de Trump ou a presença da China. Nós convivemos com questões que a gente não consegue superar. A questão do alto custo financeiro no Brasil. Não se pode conviver e viver e pensar em futuro com juros de 15%. Não há possibilidade de você fazer transição energética a esse custo. E querem colocar esse custo nas costas da indústria.
E é fundamental, então, a gente imaginar que, para o aço, isso tem sido um problema muito grave. Muito grave. Por quê? Porque, apesar de crescimento, né, nos valores da exportação, o preço do aço caiu. Ou seja, o ambiente ainda fica mais desafiador para tal da transição energética. Nós precisamos, né, realmente repensar algumas questões, e aí o setor energointensivo, os setores, junto com a CNI, têm se unido para que a gente enfrente essas questões que muitas vezes passam despercebidos pelo governo. Em 2024, o governo foi para Baku, na COP de Baku, levar a NDC. A CNI, juntamente com os setores, e a Aço Brasil foi fundamental para isso, fizemos uma carta, levamos essa carta ao presidente Lula, ao vice-presidente Alckmin, porque nós não tínhamos sido ouvidos. Os setores energointensivos não tinham sido ouvidos para a construção do NDC. Ou seja, eles estão construindo um teto, onde nós estamos debaixo desse teto, não somos responsáveis pelas maiores emissões, a indústria é responsável por apenas 8% das emissões no Brasil, mas nós somos responsáveis por 36% dos impostos arrecadados pelo governo brasileiro. E nós não somos ouvidos. E aí nós entregamos essa carta, e agora, no plano clima, nós conseguimos sentar à mesa e conseguimos uma expansão nas emissões futuras para que a gente tenha resguardado a possibilidade do crescimento da indústria. Eu acho que essa foi uma grande conquista, né? Marco tem acompanhado isso, o Paulo tem nos ajudado muito nessa construção, e com isso a gente retoma uma lógica para o crescimento do setor. Por isso, nós temos aqui algumas questões. Nós podemos agora pensar no crescimento da indústria, porque temos aí a possibilidade até 2030 de crescer, né? Porque a palavra transição requer que as pessoas entendam que a gente vai ter o mundo novo, que é o sonho, mas a gente tem que viver a realidade. Essa é a discussão que a gente tem tido com o governo federal, né, sobre a questão da margem equatorial. Como viver, como descarbonizar se a gente não tiver a oportunidade de usar um bem que é o petróleo? Precisamos ter essa realidade. A palavra transição, ela requer uma conexão com a realidade. A nossa pauta de exportação, o petróleo é fundamental. Então, nós temos algumas questões que precisam ser colocadas de forma clara para que a gente possa ter uma transição mais saudável. Além de tudo isso, no Brasil, nós temos um problema. Nós temos uma insegurança regulatória, mesmo em setores altamente regulados, como o setor elétrico. Paulo sabe que o problema do setor elétrico é que a cada dia a gente tem uma regulação nova. E a gente não tem um projeto, um plano que articule todas essas formas de gerar energia. E por isso que a gente não consegue. A gente tem o gás, a gente tem a energia mais barata, uma das energias mais baratas do mundo, com um custo mais caro para produzir. A gente precisa enfrentar esse dilema. E aí a gente tem sido assim muito apoiado aí nessa questão pelo Paulo Pedrosa, porque a gente não consegue construir com o governo uma lógica para que a gente transforme o que é potencial em potência. Então a gente fica sempre discutindo o potencial do país e nunca conseguimos transformar esse potencial em potência. E, além disso tudo, a CNI tem agenda legislativa, ela faz 30 anos, e a agenda legislativa ela surge através da primeira publicação do Custo Brasil. Além de todos esses problemas internacionais, nacionais e econômicos, a gente tem um Custo Brasil, né, doutor Jorge?
1,7 trilhões, 20% do PIB. E aí a gente tem custos assim lógicos, como a ferrovia. Só para vocês terem ideia, em 1950, o Brasil tinha 35 mil quilômetros de ferrovia. 35 mil quilômetros. Passaram-se 75 anos. Aqui eu acho que só o Dr. Jorge pode ter tido a oportunidade de ter estado aquele instante. Talvez. Está muito jovem, deve ter uns 70, 71. 88. Então, quando o Dr. Jorge nasceu, nós tínhamos mais ferrovias do que temos hoje. Hoje nós temos 30 mil quilômetros de ferrovia e apenas 2/3 desses 30 mil quilômetros está em operação. Ou seja, a gente decresceu em 50%. Como é que a gente pode falar de logística tendo um país que não consegue tomar conta das suas ferrovias? Nós decaímos em 75 anos. Então, a gente teria aqui de falar sobre o custo Brasil, a gente poderia passar o dia todo. E, além disso tudo, nós temos as barreiras não tarifárias, não é? O CBAM, que é um problema, que a gente precisa, talvez, aí, aproveitar a experiência do nosso governador, para que a gente faça um debate sobre essas barreiras não tarifárias, que são importantes. Nós tivemos agora que enfrentar a questão da IMO, né, da questão da emissão dos navios. A gente foi vitorioso, mas isso vai acontecer a qualquer instante, a gente precisa estar preparado para isso. E como a gente produz e temos altas distâncias, isso vai ser uma barreira para que a gente possa fazer um enfrentamento. Então, queria passar rápido aqui e dizer que o Congresso, tenho falado, o Congresso tem feito a sua parte. Hoje, nós estamos com a nossa bancada da indústria aí reforçada pela chegada do nosso governador na Câmara Federal. Eu acho que o Congresso tem feito a sua parte, aí você vê diversas leis, marcos importantes para o setor produtivo que foram produzidos nesses últimos anos, mas a gente percebe que existe um custo, que é o custo de fazer a lei funcionar. O nosso problema hoje não é no Congresso. Os nossos problemas estão nas questões infralegais, estão nos decretos, no custo da transação dentro do judiciário, Marco Polo. A gente faz a lei, a reforma trabalhista, e ela não consegue acontecer. Esse custo fica como um fantasma no dia a dia do industrial brasileiro. E, com isso, a gente percebe que a gente tem aí alguns desafios, né? A questão da energia competitiva previsível, a questão do hidrogênio de baixo carbono. O mercado regulado de carbono é uma bela oportunidade, mas é um desafio. A gente não conseguiu estar no grupo gestor, ou seja, criou-se um novo mercado de carbono, mas não colocou o setor produtivo nem o setor financeiro dentro do grupo gestor. A gente fica como um grupo consultivo. Então, esses problemas precisam emergir para que a gente possa tentar ter uma solução. A questão do financiamento e inovação, acho que isso rebate diretamente aqui no setor, precisa de novos recursos, precisa de inovação. Sem inovação e financiamento, não vamos chegar à descarbonização. E o equilíbrio da matriz de transporte, eu acho que também é um belo desafio que a gente precisa enfrentar. Então, duas questões que eu acho que podem contribuir na construção das soluções é a questão da logística e a melhoria do ambiente do comércio exterior e a questão da diplomacia econômica e defesa comercial. Né? Só para vocês terem uma ideia, na próxima semana, o nosso presidente Ricardo Albán vai até os Estados Unidos com a comitiva de empresários, mais de 80 empresários, buscar fazer essa relação direta, uma diplomacia comercial mais ativa para o setor industrial. Aí, rapidamente, temos aí como também uma oportunidade grande. A CNI entende que a COP é uma oportunidade. A gente tem sempre falado que alguns setores já vêm fazendo essa transição energética. As pessoas precisam entender que
a indústria nacional ela já está fazendo a sua parte, setores importantes já descarbonizaram a sua produção. Temos, é claro, algumas dificuldades ainda muito grandes, mas estamos acompanhando e entendendo que a COP é uma oportunidade para que o mundo conheça um pouco o que o Brasil já vem fazendo, e, com isso, nós, fruto de uma experiência feita no B20, né, que é o braço da área de empresarial produtiva do G20, o B20 foi coordenado pela CNI, e junto com a nossa experiência da COP, nós fizemos esse trabalho. O Ricardo Mussa é o chair. Nós estamos estruturando em diversos grupos, GTs de trabalho, para que a gente possa levar recomendações para a COP, recomendações para os governos e recomendações também para o território amazônico. Então, quem quiser se unir, é só procurar a CNI, nos procurar, porque nós temos aí essa trajetória até a COP. E parabenizar a Marco Polo, a você, né, que lidera, né, esse processo aqui, esse evento, dizer que nós temos um desafio muito grande, que é fazer esse país crescer, avançar. Apesar desses desafios, a gente precisa estar otimista, porque o futuro do planeta Terra, em relação à economia verde, é uma oportunidade muito grande, sim, para o nosso país. Muito obrigado. Agradeço você pela sua apresentação, Roberto Muniz. Agora quero chamar o Paulo Pedroso para a sua apresentação. Obrigado, Tito. Bom dia a todos. Eu sou Paulo, presido a Braci Energia. O aço está muito presente na nossa associação. Estou vendo o conselheiro Pedro Teixeira da Terna, a conselheira Raquel Cansado, o conselheiro Marcos Prudente participam do comando da associação. A associação foi criada por Dr. Jorge, que inspirou e liderou por muito tempo o caminhar da defesa da energia competitiva e continua iluminando o nosso caminho. Eu aqui vou compartilhar em 10 minutos assim, um pouco do aprendizado nesses 40 anos olhando energia. Primeiro, reconhecendo que esse é um evento especial, diferente de muitos eventos que eu vou sempre. Eu olho a plateia aqui e vejo o PIB na plateia. Aqui nós temos vários CEOs, presidentes, dirigentes, pessoas que decidem, que vivem a economia do Brasil, não apenas nós, Marco Polo, que somos os representantes, os porta-vozes. Isso tem um peso e dá uma importância enorme a esse evento, Roberto, que você tão bem provocou aí na sua fala. Eu conversei com um dos meus conselheiros semana passada, e ele dizia: Paulo, estou decidindo a minha contratação de energia para o ano que vem e para os próximos 5 anos. O aço chinês está chegando com 30% do mercado, ainda chega nos automóveis, nos produtos importados. Eu não sei qual é a demanda do ano que vem. O mundo internacional em crise com tarifas, eu não sei a exportação e eu não sei os produtos que vão ser deslocados do mercado americano como vão chegar aqui. Eu olho para a energia, eu não sei qual é a regra da autoprodução, porque está no MP, eu não sei qual é a regra do desconto no fio, que está no ANP, tudo pode virar, eu não sei qual vai ser o PLD, eu não sei como vai estar o curtailment, eu não sei como vai estar a modulação da energia. Mas é uma decisão num quadro de absoluta incerteza. Tudo... Como? Então, essa é a ansiedade da indústria. E o que está acontecendo no Brasil? A gente tem que olhar, e eu acho fazer um pouco... É muito fácil apontar o dedo e acusar os outros. Assim, tem que olhar o que a gente precisa fazer. A verdade é que o setor de energia no Brasil foi capturado por um conjunto de outros interesses. E a transição energética está sendo capturada como o setor de energia foi capturado. É o interesse específico da cadeia da energia ou o interesse específico que se pendura na cadeia da energia. Muitas vezes o interesse político. Não é bacana
você dá energia de graça para um brasileiro. Numa sociedade tão desigual como a nossa, ninguém pode ser contra isso. Mas tem que lembrar que aquele brasileiro, todos os meses, usa 2,5 vezes mais energia nos produtos que ele compra do que na conta de luz. Então, você dá R$60 na conta de luz, mas quando ele compra um saco de cimento para cimentar uma calçada e um vergalhão, ele está devolvendo aqueles R$60, perdendo de novo, e ali você perde emprego, perde arrecadação. E a gente está vivendo uma insanidade do brasileiro rico que compra um painel solar importado e bota em casa e um carro elétrico importado que bota em casa. Esse brasileiro rico está sendo subsidiado por R$1.200 por mês na CDE, na conta de energia que a indústria paga. O carro não usou aço nacional, não usou vidro nacional, não usou plástico nacional, não gerou emprego aqui, não pagou imposto aqui, o painel não fez isso. E o excesso dos painéis solares subsidiados está gerando 40 mil megawatts que entram no setor elétrico quando tem sol. Quando acaba o sol, eles exigem uma geração térmica caríssima, que carboniza o setor, né, e tira a competitividade da nossa produção. Isso é uma política anti-industrial energética. Né? Nós estamos capturados por um conjunto de interesses, né, que ocuparam os espaços da energia no gás natural, né, com regras que destroem valor e futuro do país. Quer dizer, a maioria das companhias de distribuição de gás tem nos seus contratos de concessão o direito de lucrar 20% ao ano sobre tudo que elas custam e sobre tudo que elas investem. Consequentemente, teve uma empresa que investiu em um ano 30% da sua base para agregar 1,2% do mercado. Para ela faz sentido econômico, mas destrói o valor para a economia como um todo. Então, esse é o diagnóstico, nós estamos capturados por um conjunto de interesses, perdemos feio, né? Quando vamos para os enfrentamentos, o doutor Jorge acompanha, né? Nós conseguimos editorial do Estadão, da Folha, do Jornal Nacional, matéria, um absurdo, na hora de votar, 500 e tantos votos contra 20 no conjunto do Congresso. Então, nós precisamos reposicionar esse debate. Quer dizer, primeiro, com uma ideia, né? Energia limpa e barata é o caminho de desenvolvimento para o Brasil. A gente tem o que o mundo inteiro quer. Todo esse movimento do Trump é porque lá o shale gas é o mais competitivo, eles estão se movimentando para proteger e desenvolver a indústria americana. Nós aqui temos o que o mundo todo quer. Aqui a nossa energia mais barata é a limpa. Então, nós podemos produzir produtos limpos e competitivos para o mundo. Aço, definitivamente, um deles, né, descarbonizando com gás natural e eletrificando o processo produtivo. Esse é o caminho. Mas nós precisamos ser capazes, doutor Jorge, de mostrar que esse é o grande projeto social do país. Esse é o grande projeto para financiar as políticas públicas, esse é o grande projeto de equilíbrio fiscal, é o grande projeto de transformação da economia brasileira. Energia limpa e barata. E nós estamos estragando essa energia limpa e barata. Hoje, mais da metade do que a gente paga no final da energia são custos desnecessários. Políticas de compra compulsória de energia cara, incentivos, subsídios, num mercado que está deformado, pulverizado. Nós temos o consumidor que não paga nada, o consumidor regulado, o consumidor da GD, que não paga boa parte dos custos, o mercado livre, o mercado de energia incentivada, o mercado de autoprodução e o mercado de autoprodução com energia incentivada. Nessa confusão, a gente vive um conjunto de arbitragens em que você ganha ao destruir valor para o outro. Nós precisamos reorganizar esse mercado, nós precisamos fazer o gás fluir a partir dessa visão de energia limpa e barata. O que está acontecendo de positivo hoje, eu vejo? Há uma união, inclusive, do pessoal do setor de energia. Para ele está ruim. Tem empresa de energia que valia 10, 12 bilhões, que hoje vale 3, por causa do curtailment, por causa do PLD, por causa da modulação, e a carga não cresce. A carga industrial no Brasil está parada há 14 anos.
Quer dizer, nós precisamos crescer para diluir o custo da infraestrutura, para ganhar eficiência, para poder receber energia de novos projetos. Então, isso está criando um espaço de convergência em relação à necessidade da gente ter energia limpa e barata. Para isso, nós precisamos parar de cavar o buraco. Parar de cavar o buraco, nós estamos cavando o buraco a cada dia. Ontem mesmo fizemos um leilão, não é, que obriga a contratação de uma fonte mais cara do que a que seria possível. Nós precisamos parar de cavar o buraco. Estamos anunciando leilões de térmicas caras. Parar de cavar o buraco, reorganizar os sinais econômicos do setor e estimular o consumo. Por que a eólica tem debênture incentivada, tem fundo clima, tem depreciação acelerada e a caldeira elétrica não tem? A verdadeira transição energética acontece no consumo. O emprego verde está na indústria, está no consumo, não está no instalador de painel solar. Quer dizer, então, essa convergência começa a acontecer. A COP30 é uma oportunidade de consolidar essa convergência. O trabalho da CNI é muito importante para isso. Olhar o consumo, não é criar cota nova. Criar cota é fácil. Eu quero subsidiar o biometano, cria uma cota para o biometano, cria uma cota para... Desde que aquilo vire um custo que o outro pague, você resolveu um problema específico. Tem que resolver o problema geral de todo mundo, tem que ser competitivo. Você piorar o todo para melhorar o particular não resolve a situação. Mas existe essa unidade. E o que a gente precisa fazer? Nos meus últimos segundos eu vou tentar dizer. Nós cansamos de ser campeões morais. Nós precisamos mudar a nossa maneira de trabalhar, chegar no Congresso. O fim da contribuição democrática, empresarial às campanhas políticas, a independização dos congressistas com o fundo eleitoral, as emendas, o orçamento, quebrou o canal de diálogo entre o mundo produtivo e o mundo político. Nós precisamos reconstruir esses canais. Reconstruir esses canais com dois movimentos. O primeiro deles envolve vocês que estão aqui, que são os líderes da indústria. Quer dizer, eu acho que vocês se afastaram desse embate. Talvez as consequências da Lava Jato, as práticas do compliance. Eu tenho conselheiro que, se por coincidência, no fim de semana, visitando a mãe, entra no elevador no apartamento e encontra um deputado federal, quando ele chega na casa da mãe, ele tem que fazer um e-mail para o compliance da empresa para não ser punido pelo fato de ter subido... Então, assim, nós precisamos criar mecanismos democráticos, republicanos, para que vocês, líderes da indústria, mobilizem. Semana passada, eu jantei com o presidente de empresa de energia, que no dia seguinte teve no Haddad. E ele elogiou no Haddad um secretário que está fazendo o enfrentamento dos subsídios da GD e discutindo conosco estudos para combater esse problema. Teve um efeito extraordinário. Quer dizer, a verdade é que nós precisamos mobilizar, sair da agenda de curto prazo. Quer dizer, claro que tem agenda de curto prazo. O curtailment é um problemão. Mas olhar um pouco essa agenda de Brasil de futuro, de projeto de transformação do país que nos une. E é claro, a barreira comercial, o juro, a reforma trabalhista, energia, às vezes, é o quarto tema das indústrias, mas é talvez aquele que, de uma maneira mais estrutural, pode ajudar na nossa recuperação, e ele tem que subir na agenda, para que os líderes da indústria conversem entre si e repriorizem essa discussão. E o segundo ponto, nós precisamos ir para a base. Talvez a coisa que mais funcionou que eu tenha feito nesse período todo foi um trabalho através das rádios que estimulou, por exemplo, a rádio de Arapiraca para ligar para o deputado de Arapiraca no dia da votação e falar por que ele estava votando contra o preço da energia. Isso vale 10 vezes mais do que um editorial da Folha de São Paulo. É o impulsionamento nas redes sociais, é o influenciador, é a mobilização de base, coisas que nós não sabemos fazer e precisamos aprender. Mas, então, nesses 10 minutos de rápido aprendizado, eu digo, está ruim, mas está tão ruim que está havendo uma convergência em relação ao que é possível e que precisa mudar. Energia limpa e barata é o caminho para
para fazer, junto com a transição energética, a transição da sociedade brasileira para uma sociedade mais próspera e mais justa. Para isso, nós precisamos repensar a nossa relação com o governo, com o Congresso, e repensar as nossas estratégias de comunicação. O trabalho está avançando, CNI tem tido uma participação grande, Marco Polo é uma voz forte nesse debate, nós precisamos agora cair em campo e avançar nessa direção. Obrigado. Muito obrigado, Paulo. Quero chamar agora o professor Germano Mendes da Silva. Paulo. Bom dia a todos. Queria inicialmente agradecer o convite do Aço Brasil para estar aqui nesse encontro anual que congrega vários amigos. Eu tenho 10 minutos, vou tentar ser o mais breve possível. Reconheço que para professor isso não é muito fácil, mas eu vou tentar atender os meus 10 minutos. Meu tema é descarbonização e, inicialmente, eu queria discutir... meus 10 minutos serão dedicados a discutir quem paga a conta do processo importante e muito difícil de descarbonização da siderurgia mundial. Existem várias contas de quanto isso custa, e eu estou usando apenas uma do World Steel Association, que estima que seria necessário investimentos da ordem de 3,5 a 5,4 trilhões de dólares. Seria ao longo da cadeia produtiva, tem muito investimento upstream, no grid, mas o próprio World Steel Association, numa visão mais conservadora, estima, olhando só a siderurgia, não olhando a cadeia como um todo, estima que isso custará 925 bilhões de dólares. É um volume muito considerável quando se compara com as vendas totais da indústria. A siderurgia mundial tem vendas totais na escala de 1,8 trilhão de dólares. Então, você precisaria ter metade do faturamento anual de todas as siderúrgicas para conseguir descarbonizar. E o representante da CNI já antecipou um dado que eu levantei: as 30 maiores siderúrgicas listadas em bolsa na semana passada têm um valor de capitalização de 400 bilhões. Então, eu estou falando que eu tenho que fazer um investimento de pelo menos 900 bilhões e as 30 maiores siderúrgicas têm um valor de mercado inicialmente de 400 bilhões. Para conseguir financiar isso, eu vejo apenas 3 alternativas. A primeira delas é ter margens de lucro maiores do que as praticadas atualmente. Segundo, o volume, a demanda por aço de baixa emissão aumentar, bem como o prêmio desse aço de baixa emissão. E, por último, subsídios governamentais, e que são os 3 assuntos que eu comentarei no próximo slide. Ok. Beleza? Não tinha passado, dá tempo para alguém quiser olhar. Bom, em termos de margens, né? As margens de siderurgia mundiais estão comprimidas, basicamente desde 2022, quando a China começa a invadir os mercados. Se você olhar as margens das siderúrgicas chinesas de 2022 para cá, elas são majoritariamente, predominantemente negativas e, consequentemente, com o volume crescente de exportações, pressiona todas as siderúrgicas de outros países. Alguns indicadores de que os prêmios não são razoáveis, né? O primeiro indicador aqui é um indicador de minério de ferro, é o prêmio do minério de ferro colocado na China, 65% de teor contido contra 62% de teor contido. Esse é um indicador que capta 2 coisas. A necessidade da empresa aumentar a produtividade do alto-forno, então ela está disposta a comprar um minério de boa qualidade. O segundo, a disposição, a pressão que tem para descarbonizar, porque quanto mais o minério de alta qualidade eu utilizo, evidentemente, menos CO2 por tonelada de aço eu emito. O fato é que esse prêmio caiu do patamar de 35 dólares tonelada métrica seca em julho de 21 para os atuais 17,5 dólares por tonelada seca semana passada. Ou seja, a mineração de ferro, os clientes com demanda de mineração de ferro, ou seja, as siderúrgicas, não se sentem confortáveis a comprar um minério de melhor qualidade, porque efetivamente não tem motivos para fazê-lo do ponto de vista econômico,
E, efetivamente, além disso, a qualidade do minério está caindo, como comprova a Rio Tinto na Austrália. Além do ponto de vista do prêmio no minério não acontecer, também você vê um fenômeno similar na própria siderurgia. Se tem algum lugar que pode imaginar conseguir obter algum prêmio de um aço de baixa emissão, é na Europa, em função do mercado regulado, e esse prêmio na Europa também está caindo. Ele caiu de 250 euros por tonelada em junho de 2023 para 145 euros por tonelada hoje. Ou seja, tanto o minério de alta qualidade quanto o prêmio de bobina quente de baixa emissão na Europa tem reduzido. E, por último, não menos importante, tem siderúrgica que, recebendo o subsídio governamental, está abrindo mão do subsídio governamental para falar que, mesmo com subsídio, não vale a pena descarbonizar. Não é o único caso, mas Cleveland-Cliffs, que muita gente acompanha, até porque tem um brasileiro que é presidente, conhecido de muitos de nós aqui, o Lourenço Gonçalves, acabou de descartar um investimento que contemplava a construção do forno elétrico a arco, mais redução direta, no primeiro momento com gás natural, no segundo momento com hidrogênio. O projeto contemplava 1,6 bilhão de dólares, 500 milhões de dólares de subsídio e a siderúrgica abriu mão. Ou seja, é tão difícil descarbonizar que, mesmo com subsídios, portanto, recurso público sem nenhum ônus, não estou falando de financiamento, não estou falando de empréstimo, a taxa subsidiada, estou falando de subsídio no sentido mais literal da palavra, ou seja, dinheiro a custo zero. E, mesmo assim, a usina desistiu de fazer o investimento. Eu vou olhar aqui. A Europa é o mercado que tem mais avançado em termos de regulação para a descarbonização. Você tem um mercado de carbono regulado, você tem o CBAM entrando em operação ano que vem, você tem dinheiro do Fundo Europeu de Inovação para Investimentos, você tem subsídios de governos provinciais, você tem subsídios de governos federais, e você vai ter uma crescente regulação sobre exportação de sucata a partir de 2027. Então, o que está acontecendo lá, segundo a consultoria GMK Center, governos da União Europeia mais Reino Unido pretendem conceder 14 bilhões de euros em subsídios para a descarbonização, e sendo que 89%, 88% desse volume é para converter na rota integrada de redução direta, ou seja, modo de redução direta mais um forno elétrico a arco. Eu vou usar o meu exemplo aqui, que é a Salzgitter, a segunda maior siderúrgica da Alemanha, capacidade de produção de 7 milhões de toneladas, anunciou um projeto chamado Salcos em 2022, entraria em operação 25, 26, agora vai entrar em operação em final de 26 para o início de 27, contempla um modo de redução direta, um forno elétrico ártico de 1,9 milhões de toneladas, uma central para produzir hidrogênio, e esse investimento custa 2,3 bilhões de euros, e o governo alemão deu 1 bilhão de euros. Parece razoável, né? De 2,3 você recebe 1 bilhão de euros. E, além disso, o valor de capitalização da empresa na semana passada é 1,36. Ou seja, o que o governo deu é praticamente o que ela vale no mercado. O UBS fez 2 relatórios, um em 23 e outro em 24, analisando esse projeto Salcos, e ele assumiu que, se a Salzgitter conseguir um prêmio de 120 dólares por tonelada, somando uma redução do custo de 120 euros por tonelada como prêmio, com redução do custo de 20 euros por tonelada, mesmo assim, com o subsídio, você chegaria a uma TIR de 13%, comparado com o custo médio de capital de 10%. É um negócio difícil de ser aprovado por algum conselho de administração. Então, resumindo a história, você está ganhando 1 bilhão de euros, tem uma TIR, precisa ter um prêmio de 18%, que é difícil, precisa ter um custo um pouco menor, descarboniza apenas 30%, e a sua TIR é 13%. A questão é muito simples. Ninguém vai ter acesso a essas condições fora da Europa, e mesmo na Europa é muito difícil levar adiante esse projeto. Em maio desse ano, a Salzgitter falou, olha, eu vou começar a produzir, final de 26, começo de 27,
com uma composição 95% de gás natural e 5% de hidrogênio. Eu só estou esperando um prêmio de 10, um prêmio de 100, o que é menor do que o UBS estava estimando, portanto, em condições comuns, a TIR seria ainda menor. E, pior de tudo, mesmo recebendo esse enorme subsídio, o endividamento da empresa, que era uma empresa pouco endividada, só 0,5 margem líquida para o EBITDA, vai chegar em 27 com 2,7. Ou seja, eu recebo um caminhão de dinheiro, a minha TIR é pouco superior ao OC, e eu, que era pouco endividado, saio muito endividado. Qual é o empresário que quer tomar essa decisão? Quem é o empresário que aceitaria tomar essa decisão de ter um risco do projeto, porque o prêmio não pode acontecer, não necessariamente vai acontecer, nessa intensidade, e efetivamente deixar de ser uma empresa pouco endividada para ser auto-endividada? Eu estou no meu último segundo, e aí eu vou resumir numa única figura. Em resumo, a situação atual da descarbonização da indústria global do aço pode ser assim resumida. Muito obrigado pela atenção. Mano, muito obrigado também para essa imagem no final, que acho que é muito impressionante. Então, o que vimos agora nas palestras? A decarbonização da nossa indústria é um grande desafio. Hoje, nas condições que temos no Brasil, ela não é competitiva e não faz economicamente sentido. A única solução que existe para o Brasil é via caminho da energia limpo e competitivo, seja barato. Esse tem que ser o grande desafio que temos que trabalhar para realmente conseguir avançar no caminho da decarbonização. Só uma pergunta para as organizadoras. Temos tempo para perguntas ainda ou não? Só para... Sim? Uma pergunta? Tem uma pergunta aqui para o deputado federal. Para o senhor, que estava em frente até pouco tempo atrás da secretária de Economia Verde do MDIC, os compromissos assumidos pelo Brasil para alcançar a neutralidade das emissões de gás do efeito estufa em 2050 poderão ser revistas em função das decisões anunciadas por países que são grandes emissores, como o caso dos Estados Unidos, que saíram do Acordo do Paris, e China e Índia, que postergaram seus compromissos de neutralidade do carbono, respectivamente, para 2060 e 2070? Bom, primeiro eu quero cumprimentar todos os palestrantes aqui, que trouxeram informações assim, extremamente relevantes e que enriquecem muito o conhecimento do setor e mostra o tamanho do desafio que nós temos. Eu não tenho como responder essa pergunta de forma categórica, não estou mais no governo, mas o que eu posso dizer é que o Brasil tem condições completamente diferentes de outros países para poder cumprir as suas NDCs. Como disse muito bem o Roberto Muniz, ainda estava na Secretaria de Economia Verde, quando começamos a traçar as metas setoriais em função para o cumprimento das NDCs, e eu sempre defendi que, no âmbito da indústria, no processo que o Brasil está fazendo de reindustrialização, que as emissões da indústria deveriam estar previstas nas NDCs, que elas iriam aumentar do ponto de vista absoluto até 2035, e que o esforço deveria ser, como está sendo, de reduzir as emissões por unidade de produto produzido, por tonelada, por exemplo, de produto produzido. E isso está previsto, até onde eu sei, até onde eu participei, um conjunto de metas setoriais, a indústria está poupada. É o único setor dos setores que tem a previsão de aumento das emissões. E quando eu digo que, especialmente depois da complexidade do cenário geopolítico mundial e com a implantação do Sistema Brasileiro de Comércio de Emissões, de que a indústria deve participar efetivamente dessa regulamentação do SBCE, é que a indústria deve poder, e isso está previsto na lei, compensar grande parte das suas emissões
do mercado do mercado voluntário, especialmente do mercado de reflorestamento e restauração florestal. E aí eu vejo que, se o Brasil tiver uma política efetiva de financiamento para reflorestamento e restauração florestal, o Brasil tem todas as condições de fazer do setor que mais emite, que hoje é o desmatamento e a queimada, no setor que mais remove através do programa de reflorestamento e restauração florestal. Por isso que eu apresentei esse projeto de que os recursos de royalties da exploração de petróleo na margem equatorial, eles devem financiar o reflorestamento, restauração florestal e bioeconomia, devem financiar a transição energética e novas energias e novas tecnologias, como captura e estocagem de carbono, a produção de hidrogênio de baixo carbono, preços competitivos, biometano, né? E devem financiar, através do Fundo de Desenvolvimento Industrial, a descarbonização da indústria, especialmente das indústrias intensivas em energia e de difícil abatimento, como o setor do aço, cimento, química, vidros, papel e celulose e química. Muito obrigado.